Já imaginou Deus, o Criador de tudo, olhando para a sua obra-prima, a humanidade, e sentindo um profundo arrependimento? É um pensamento chocante, quase inacreditável, mas está bem ali nas páginas de Gênesis. A Bíblia nos diz que Deus viu a maldade do ser humano se multiplicar na terra, a violência, a corrupção, o egoísmo e outras coisas a mais. Tudo isso encheu a terra e, mais importante, entristeceu o coração de Deus a ponto de ele se arrepender de ter nos criado. Pense na profundidade dessa dor. Não é uma raiva impulsiva. A palavra hebraica arrependeu-se, aqui Nachan, carrega um sentimento de pesar, de suspirar, com o coração partido. É a dor de um pai que vê o seu filho escolher um caminho de destruição. O Criador olhou para a humanidade e viu que cada pensamento, cada intenção do coração humano era continuamente má. Imagine o peso disso. A criatura se voltou completamente contra o seu Criador. Esse sentimento de Deus não era um erro de cálculo, era uma resposta divina a uma rebelião humana. A criação, que começou como muito boa, havia se tornado uma fonte de dor para o próprio Criador. Isso nos mostra algo crucial sobre Deus. Ele não é um ser distante e apático. Ele tem sentimentos. Ele se envolve emocionalmente com a sua criação. Nosso pecado não é apenas uma quebra de regras. É algo que fere o coração de Deus. É uma traição pessoal. A maldade humana tinha chegado a um ponto tão extremo que a justiça divina exigia uma resposta drástica. O mundo estava afogado em sua própria maldade. E a purificação era necessária. Este é um cenário sombrio que prepara o colapso para o dilúvio, uma das histórias mais dramáticas e conhecida de toda a Bíblia. Uma reinicialização radical, um ato de juízo, mas também, como veremos, um ato de misericórdia. Mas no meio de toda essa escuridão, no meio desse pesar divino, surgiu um feixe de luz. Uma frase pequena, mas cheia de esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em um mundo inteiro que havia virado as costas para Deus, um homem, uma família se destacou. O que Noé tinha de tão especial? A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Noé não era perfeito, mas seu coração estava voltado para o Criador. Ele escolheu viver de uma forma que honrava a Deus, mesmo quando todos ao seu redor faziam o contrário. Ele era a exceção. Ele era a prova de que a comunhão com Deus ainda era possível. E por causa disso, ele encontrou graça. Graça é um favor que não merecemos. Noé não ganhou a salvação. Ele recebeu um presente porque o seu coração estava no lugar certo. Essa dinâmica de juízo à graça é o coração do Evangelho. O mundo estava condenado, mas Deus, em sua misericórdia, providenciou um caminho de salvação através de Noé e da arca. Essa história é um poderoso prenúncio do que Jesus faria por nós. Assim, com a arca, foi o único meio de salvação do dilúvio. Jesus Cristo é o único meio de salvação do juízo final sobre o pecado. A graça que Noé encontrou é a mesma graça que nos é oferecida todos os dias, em um mundo que muitas vezes parece tão caótico e perdido quanto nos dias de Noé. Somos chamados a ser com Ele. Somos chamados a andar com Deus, a viver com integridade e a sermos uma luz na escuridão. E a boa notícia é que não fazemos isso sozinhos. Deus nos capacita
assim como capacitou Noé a construir aquela arca imensa. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, para os nossos dias e para os nossos lares. O mundo lá fora pode estar um caos. As notícias podem ser desanimadoras. A pressão para se conformar com valores que vão contra os de Deus é enorme, assim como era nos dias de Noé. Mas a nossa casa, o nosso lar, pode ser uma arca, pode ser um lugar de refúgio, um lugar onde a graça de Deus é evidente. Como podemos construir essa arca familiar? Começa com as escolhas que fazemos todos os dias. Começa quando escolhemos a paciência ao invés da raiva, o perdão ao invés do ressentimento, a pureza em vez de imoralidade, que o mundo oferece tão facilmente. Significa sermos intencionais em ensinar nossos filhos sobre Deus, em orar juntos, em sermos um exemplo de integridade. Sua casa pode ser um lugar onde, meio a um mundo barulhento e confuso, a voz de Deus é ouvida com clareza. Pode ser um lugar onde os seus filhos aprendem o significado de andar com Deus. Assim como Noé se destacou em uma geração, sua família pode se destacar na sua vizinhança ou na sua comunidade. Não por ser perfeito, mas por serem uma família que depende da graça de Deus. Uma família que, apesar das falhas e dos desafios, escolhe honrar o Criador. Em um mundo em que entristece o coração de Deus, que nossas vidas e as nossas famílias sejam um motivo de alegria para Ele. E Ele olhe para o nosso lar e diga: ali eu encontro graça. Essa é a nossa missão. É um chamado elevado para a ajuda de Deus. É totalmente possível. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que todo dia é uma nova oportunidade para escolher o caminho de Noé. É uma chance de escolher a pureza, a retidão, a comunhão com Deus. Não se trata de uma perfeição inatingível, mas de uma direção consistente do coração. É sobre o que você assiste, é o que você ouve, como você trata sua família, como você conduz os seus negócios. Cada escolha importa. Cada decisão pode ser um ato de construção de uma arca pessoal e familiar. Pense nisso. Se Deus olhasse para o seu coração e para a sua casa hoje, o que ele veria? Ele veria um reflexo da maldade do mundo ou veria um coração que, como o de Noé, busca andar com ele? E essa pergunta nos motive a viver de forma diferente. Lembre-se, a mesma graça que salvou Noé está disponível para nós em Jesus Cristo. Ele é a nossa arca, o nosso refúgio seguro. Ao confiarmos nele, somos salvos do juízo e convidados a viver uma nova vida. Uma vida de alegria e com um coração cheio de Deus. Vamos assumir esse compromisso hoje, o compromisso de sermos pessoas de graça em um mundo que precisa desesperadamente dele. O compromisso de construir lares que sejam faróis de esperança. Eu quero te desafiar a fazer dessa verdade uma declaração pessoal. Vá até os comentários aqui embaixo, agora mesmo, e escreva: eu sou graça. Declare isso sobre a sua família e a sua vida. E se essa mensagem falou no seu coração, se você quer continuar crescendo a sua caminhada com Deus e aprendendo a construir um lar que honra, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Temos mais um conteúdo abençoado te esperando no nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e que essa graça de Deus esteja com você.